Esse diagrama aqui, ele representa o primeiro projeto que a gente desenvolveu aqui do sistema de monitoramento do nível de um reservatório. Então, esse projeto foi desenvolvido anteriormente. Então, ele tem aqui tipo uma caixa d'água, né, um reservatório de água. Tem alguns sensores aqui, né? E esses sensores, eles identificam a presença de água, né? Então, são 4 sensores que vão aí mandar informações sobre presença ou ausência de água nessas regiões. Não está exatamente na região certa aqui, né, do tanque, mas a ideia é que a gente possa monitorar 100%, 75%, 25%, aliás, 50% e 25% de volume preenchido aqui de água nesse tanque, né? Então, conforme cada um desses sensores estiver acionado, a gente tem uma ideia de mais ou menos a quantidade de volume que nós temos aqui dentro. Se nenhum sensor estiver indicando a presença de água, significa, a gente vai interpretar que o tanque está vazio. Ele pode estar um pouquinho abaixo desse sensor mínimo aqui, mas isso para a gente já vai ser interpretado como tanque vazio, né? Reservatório vazio. Essas informações são exibidas no display e a gente também tem aqui um sistema de alerta luminoso e sonoro para o caso da gente ter aí um tanque completamente vazio, né? É o caso desses sensores aí que a gente indicou aí, quando nenhum tiver acionado. Vamos então mostrar aqui esse projeto em funcionamento, só para a gente recordar o funcionamento dele. Então olha só, temos uma eletrônica desenvolvida aqui, a programação a gente fez na atividade anterior. Vou iniciar a simulação. Nesse caso aqui, ó, todos os sensores estão desligados, então é como se o tanque estivesse completamente vazio, ou pelo menos que a água está abaixo do mínimo, abaixo da posição do sensor de menor altura ali, né? Então indica que nós temos um tanque praticamente vazio. Se nesse momento a gente acionar uma bomba para começar a encher esse tanque, ele vai começar a encher através lá de uma tubulação, e o fundo vai começar a preencher de água, né? O nível vai começar a subir e os sensores vão começar a ser acionados de uma forma sequencial. Então começa nesse último aqui, ó, acionei ele, já não indica mais que o tanque está completamente vazio, né? Está em 25%, e aí na sequência vão sendo acionados esses outros, com a porcentagem aqui aumentando. Se houver consumo, o nível vai baixando, então a gente consegue visualizar qual é a quantidade de líquido que tem lá dentro, né? Até a condição de estar completamente vazio. Legal? Então, não é um sistema muito complexo, ele só verifica 4 níveis, né? Existem formas mais interessantes da gente fazer esse processo, a gente vai fazer uma atividade no futuro que envolve inclusive a entrada analógica, a gente vai implementar aí uma forma da gente conseguir visualizar de 0 a 100% com mais precisão a quantidade de volume que nós temos lá dentro do reservatório, né? Mas nesse momento nós estamos trabalhando com a parte mais básica, né? Entradas e saídas digitais basicamente. O código está aqui, é um código bem simples. O que nós abordamos então na atividade anterior? Primeiro a gente utilizou essas estruturas aqui para a gente criar uma espécie de uma label, né? É um rótulo, né, para os pinos do Arduino. Então esses aqui são os pinos, o endereçamento dos pinos, e a gente deu um nome para cada um deles. Então essas estruturas aqui define, o que elas vão fazer? Elas vão localizar no código as palavras da forma como estão escritas aqui. Então sirene tudo em maiúsculo, luminoso tudo em maiúsculo, enfim. E sempre que ela encontrar uma palavra como essa, ela vai substituir pelo 0. Sempre que ela encontrar uma palavra luminoso, tudo maiúsculo, ela substitui por 1 e assim sucessivamente. Então essa é a proposta dessa parte que a gente está fazendo. Só para facilitar a nossa vida. A gente também está utilizando o display, né? Então para utilizar display a gente incluiu a biblioteca do display, né? E após a inclusão dessa biblioteca, a gente instanciou aqui um display. Então criamos um display com o nome LCD, colocamos aqui a indicação da pinagem desse display, né? E criamos aqui a estrutura de configurações, né? O void setup. Nós temos aqui as configurações de sentido de cada um dos pinos. Então sirene e luminoso são saídas digitais, então a gente configurou como output, e os sensores são entradas, então estão todos configurados como input. Inicializamos o display, né? Então indicamos que é um display
de 16 colunas por 2 linhas. Esse aqui é um display bem comum, né? Então por isso que a gente inicializou desse jeito. Posicionamos o cursor dele na linha 0, coluna 0, escrevemos a palavra monitoramento, posicionamos na coluna 0, linha 1, né? Ou seja, na segunda linha aqui, né? Escrevemos a palavra nível com um espacinho na frente. E aí veio a nossa função principal, que é o nosso loop, né? Ele fica executando de forma repetida, né? Esse trecho. E o que a gente está fazendo basicamente? Verificando sequencialmente os sensores, que são essas chaves deslizantes aqui. Se o sensor 1 estiver acionado, bom, o reservatório está 100% cheio. Então a gente posiciona lá o display para escrever a informação do 100% e mantém a sirene e o luminoso desligados, né? Está em nível lógico baixo, né? Usando aqui a função digital write para fazer esse acionamento. Se não estiver acionado o sensor 1, né, a gente vai verificar o sensor 2. Se o sensor 1 não estiver acionado, mas o sensor 2 estiver acionado, a gente está com 75%. E a gente está fazendo essa verificação sequencial, né? Verifica depois o sensor 3, depois o sensor 4, e todos esses condicionais eles estão aninhados, né? O que significa isso? Estão todos um dentro do outro. Então esse condicional aqui verifica se o sensor 1 está acionado. Se não, eu verifico se o sensor 2 está acionado, dentro desse se não. E aí, se não, do sensor 2, eu verifico se o sensor 3 está acionado. Isso está dentro do else do sensor 2. Então está tudo um dentro do outro. É tudo meio que uma condição meio que dependente, né? O que significa que a validade desse teste já exclui todos os demais. Então ele nem testa o restante, né? Daria para fazer de outras formas também, mas a gente resolveu fazer assim. E no final, aqui, né, quer dizer, se nenhum sensor tiver acionado, ele vai escrever que está vazio e vai acionar a sirene e o luminoso. Então foi esse o nosso código nessa solução que a gente fez na primeira atividade. Agora, a gente vai implementar aqui uma melhoria. Então estamos aqui na versão 2 do nosso sistema de monitoramento, que não vai ser só um sistema de monitoramento. Agora ele tem uma funcionalidade a mais, que é também acionar uma bomba. Então nós temos uma bomba aqui que quando o nosso sistema identificar que ele atingiu o nível mínimo, né, ou atingiu enfim, 0%, está totalmente vazio ou está no 25%, ele vai mandar acionar essa bomba. Então ele vai acionar essa bomba para provocar o enchimento do tanque. Então a bomba acionada, a gente sabe que ela está conectada ali as tubulações estão conectadas no tanque, então quando acionar a bomba ela vai jogar água lá dentro do reservatório, então naturalmente esse nível vai começar a subir e os sensores serão acionados gradativamente. Ele só desliga a bomba quando perceber que chegou no nível máximo, tá? Então chegou no nível mínimo ou esvaziou totalmente, aciona a bomba. Chegou no nível máximo, desliga a bomba, né? E as sinalizações elas continuam acontecendo e o controle de nível aqui, o monitoramento do nível no display também continua acontecendo, enfim. Então a versão 2, uma versão melhorada, com um recurso a mais aí para a gente fazer o acionamento dessa bomba. E para a gente resolver esse problema, eu já fiz aqui a montagem, deixa eu ver se esse aqui é esse aqui. Eu já fiz a montagem aqui do nosso sisteminha com os recursos a mais que a gente vai precisar. Que recursos são esses? Então, a parte de hardware, para adiantar um pouquinho, eu já coloquei aqui um transistor e um relézinho. Então, quando a gente acionar esse transistor, ele vai fechar o contato desse relé. Para não ficar assim tão abstrato, né, isso que a gente está fazendo aqui, eu vou fazer um rabisco aqui com vocês de como que esse circuito está se comportando, só para não ficar porque assim a gente vê a montagem ali no Tinkercad e às vezes a gente tem um pouco de dúvida sobre como que essa montagem está se comportando, mas basicamente o que a gente faz é isso aqui, ó. Imagina que isso aqui é o Arduino, isso aqui é um pino e acho que a gente está usando
não é o pino 6, eu acho que é o pino 2 do Arduino. Pino 2, pino digital 2, né? Então ele está conectado a um resistor que polariza aqui a base de um transistor bipolar do tipo NPN. Esse transistor aqui, no seu coletor, nós conectamos aqui a bobina de um relé, que por sua vez está conectado aqui à tensão elétrica. Nesse caso pode ser uma tensão de 5 volts. O emissor está conectado aqui no GND. Esse relé aqui então, né, quando energizado, ele vai fechar um contato. Esse contato vai fazer o acionamento de um motor. Então eu vou colocar aqui bom, eu vou colocar assim, ó, uma bateria e um motorzinho aqui, ok? Então quer dizer, fechando este contato aqui, nós vamos fechar o circuito onde tem uma bateria e um motor. Então, uma bateria, uma outra fonte de alimentação, não precisa ser uma bateria, né? Bom, a gente sabe que um motor, na verdade, não trabalharia com uma tensão contínua, né? Um motor, para essa aplicação, trabalharia com uma tensão alternada, né? Então, nós teríamos aqui um símbolo de um gerador de tensão alternada e um motorzinho aqui de corrente alternada também funcionando aqui no meio do caminho, né? Mas para a simulação no Tinkercad nós utilizamos uma fonte de alimentação, por isso que eu vou representar desse jeito, mas que fique bem claro aí para vocês que vocês podem muito bem utilizar a fonte que vocês desejarem para essa parte aqui, porque existe uma isolação entre o circuito aqui de comando, que é o acionamento dessa bobina, e é o fechamento dessa chave. Então, a natureza da tensão gerada aqui fica a critério de vocês. Uma aplicação real, a gente provavelmente utilizaria tensão alternada. Uma coisa importante que a gente nunca pode deixar de lembrar é que quando nós acionamos cargas indutivas utilizando transistores, né, nós precisamos proteger esse nosso transistor com um diodo, né? Esse diodo aqui é um diodo de proteção, porque quando a gente energiza uma carga indutiva, ela acumula energia elétrica em forma de campo eletromagnético, né? E quando você desliga esse acúmulo de energia, ele vai precisar de um caminho para se dissipar. Se não tiver um diodo aqui para essa energia se dissipar nesse circuitinho fechado, essa energia vai se dissipar aqui no nosso transistor. E com o tempo, o nosso transistor pode acabar estragando. Então a gente precisa colocar uma proteção ali no nosso sistema. Então esse é o circuito que foi montado, é o que foi implementado ali a mais, né, no nosso sisteminha. Então nós temos exatamente essa montagem aqui. Esse aqui é o diodo de proteção. Esse diodo costuma ser chamado de diodo de roda livre, tá? Nós temos aqui o transistor da base, ó, esse fiozinho verde está vindo aqui no pino 2 do Arduino, né? Vai para o resistorzinho aqui de base, que não precisa ser de 1K, né? Esse aqui pode ser um resistorzinho, vou colocar aqui 330 ohms, acho que é suficiente. Esse transistor está funcionando como uma chave eletrônica, né? No seu coletor, que é o primeiro pino, a gente conectou aqui a bobina do nosso relé, e um dos terminais da bobina, o outro terminal da bobina está conectado aqui no positivo. Então vem do positivo, bobina, vem para o coletor, a base está no resistor vindo lá do Arduino e o emissor está ligado direto no GND. Em paralelo com a bobina, ligamos aqui um diodo de proteção, né? E nos contatos, né, do nosso relé, a gente fez a conexão aqui. Então, ó, o positivo da fonte de alimentação externa está ligado aqui nesse contato que é o comum, e o normal aberto foi ligado aqui no motorzinho, né? O outro terminal do motor está ligado no negativo da bateria, da fonte de alimentação. Mas como é que eu sei a pinagem do relé? Está aqui, ó. Então, se você der um zoom bem legal aqui, você vai ver que esses dois pinos aqui, ó, terminal 5 e 8, são a bobina do nosso relé. O terminal 1 e 12 correspondem ao comum, né, aqui pela simbologia que nós temos. Esse terminalzinho aqui, que é o de cima, o 6, é o normal aberto, e esse terminalzinho aqui de baixo é o normal fechado. Ok? Então a gente tem aqui todas as conexões aqui do nosso relézinho.
Beleza, então não está programado ainda, a nossa proposta é fazer a programação agora. Então, mas você já conhece aqui como está funcionando aqui o nosso circuito. Vamos deixar aqui de ladinho. Vamos abrir aqui o código e o nosso código, ele é o mesmo código da versão anterior. Então, essa aqui ainda é a primeira versão, que nós temos algumas coisas aqui já definidas, né? Então, aqui está no funcionamento, se eu der o play aqui inclusive, está no funcionamento normal ali. Monitoramento dele aqui 100%, se for desligando as chavinhas 75, 50, 25, 0 e ligou sirene e alerta luminoso. Beleza, isso daqui é a primeira versão. Vamos implementar a segunda versão com base naquelas informações que eu coloquei para vocês. E a primeira coisa é, nós temos uma saída digital a mais aqui, uma saída que foi incluída no nosso sistema, que é a saída que vai ser utilizada para ligar a bomba. Então, primeiro eu vou criar aqui um define, né, vou criar um rótulo aqui para esse pino. Vou colocar ele aqui, para ficar na sequência, define, colocar assim, bomba é o pino 2 do nosso Arduino, ok? Então a gente criou aqui um define para essa nova função. Não precisa mexer nada no restante, nós vamos usar tudo que está aqui, inclusive o display. Só que no void setup a gente tem que incluir a definição dessa bomba, né? Agora como saída também, né? Então vou aproveitar e vou colocar aqui no meio, pin mode, lembrando que o M é maiúsculo, né? Bomba output, ponto e vírgula. Então a bomba agora foi configurada como uma saída digital, ok? Bom, como agora eu tenho um acionamento também para fazer, eu vou mudar as informações que estão vindo aqui no nosso displayzinho. Eu vou deixar aqui, né, a inicialização do display, isso tem que ter, não foge disso, né? Eu vou posicionar aqui na primeira linha, em vez de escrever monitoramento, eu vou escrever nível aqui. 2 pontos e espaço. Tá? E na sequência eu vou na próxima linha, né? Então, coluna 0, próxima linha, linha 2, né? Ou linha 1, né? Segunda linha. Nós vamos escrever aqui o status da bomba. Então vou escrever assim, bomba, 2 pontos e espaço. Aqui no nível a gente já sabe o que vai acontecer, né? Eu vou colocar 0, 10, 15, perdão, 0, 25, 50, 75 e 100%, que são as informações aí que a gente tem do nível. E nessa segunda linha eu vou colocar o status da bomba, se ela está ligada ou se ela está desligada, né? Então essa é a primeira alteração que a gente vai fazer. Se eu iniciar a simulação, as informações de porcentagem elas estão escritas ainda na segunda linha. Então ainda não está condizente com o que a gente queria, mas as configurações da saída relacionada à bomba já estão ativadas e as mudanças que a gente fez aqui no display também. Vamos alterar primeiro, antes de mais nada, né, antes da gente implementar as funções novas, vamos corrigir essa questão aí da escrita da porcentagem que está na linha errada. Então aqui no LCD cursor, né, a gente colocou para ele escrever a partir da posição 7 da segunda linha, né? Então, por que a gente colocou na posição 7? Porque o nível está aqui, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a partir da próxima seria 7. Por isso que a gente colocou na coluna 7. Aqui está na linha 1, a gente quer voltar para a linha 0. Então, todas esses posicionamentos a gente coloca aqui como 0 para ele não voltar, né, mas para ele escrever essas informações na primeira linha. Mudei tudo para 0, vou iniciar a simulação. A porcentagem passou a ser escrita agora aqui na linha de cima. Então, funcionando perfeitinho, 100, 75, 50, 25 e vazio, né? Conforme vai enchendo, ele vai escrevendo novamente. Tá? E uma coisa importante, os LEDs aqui, a sirene e o LED, a sinalização luminosa, estão também atuando da forma como a gente já esperava. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Primeiro é entender o seguinte. O void loop é uma função que vai funcionar de forma repetitiva, né? Ou seja, ele vai todo esse bloco aqui,
Não vai aparecer tudo ao mesmo tempo, mas tudo isso que eu estou selecionando, ele está repetindo infinitamente. E ele está fazendo basicamente um primeiro teste. Esse aqui, ó. Então, teste do sensor 1. Se esse sensor 1 estiver acionado, ele vai escrever 100%, vai fazer o que está aqui dentro e acabou. Vai para o final aqui e termina. E depois continua fazendo os testes novamente. O que eu quero fazer agora é verificar se, da mesma forma que eu estou verificando para escrever as porcentagens na tela, eu quero verificar se ele já atingiu o nível mínimo ou se ele já zerou o nível do reservatório. Então o que eu vou fazer aqui é colocar um teste antes desses testes para colocar o monitoramento na tela. De certa forma, eu vou colocar antes porque eu entendo que há uma certa prioridade, né, no momento de você acionar a bomba. Né? Tudo bem que isso aqui acontece muito rápido, né? Mas ele vai fazer o teste primeiro e acionar a bomba primeiro, e depois ele escreve na tela e faz essas outras partes. Tá? Bem, vocês concordam comigo? Vou apertar o play aqui. O que eu informei para vocês é que é o seguinte: nós vamos acionar a bomba quando nós estivermos nessa condição aqui, ó. Essa condição, que está no 25%, ou essa, que está vazio. Então nós temos a condição que esse sensor está desligado, esse está desligado, esse está desligado e esse está ligado, ou essa condição que esse está desligado, esse está desligado, esse está desligado e esse também está desligado. Veja que eu acabei de falar uma combinação lógica, né? E falei as palavrinhas mágicas, né? Falei a palavrinha e falei a palavrinha ou. E é isso que eu quero colocar aqui no nosso código. Apesar, né, de a gente não precisar obrigatoriamente para essa solução fazer isso, eu vou solucionar dessa forma justamente para poder apresentar para vocês essa ideia. Então eu vou colocar aqui uma estrutura if, vou deixar aqui já a formatação dela completa aqui na tela, que é um condicional que a gente vai fazer. Se a condição aqui for satisfeita, vão ser duas condições que a gente vai fazer, ou a condição de estarem todos desligados, ou a condição de estar somente esse ligado, né? Se isso acontecer, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ligar a bomba e dizer no display que a bomba está ligada. São duas coisas que a gente vai fazer, né? Eu já vou escrever isso aqui agora, aqui dentro, né? Então, primeiramente eu vou mandar ligar a bomba. Então, digital write, abre e fecha parênteses, aí a gente coloca aqui bomba high. Essa bomba vai ser acionada. Nessa linha a bomba está sendo acionada. Além disso, eu preciso escrever no display a informação de que a bomba ligou, né, o status da bomba. Então eu vou escrever da seguinte forma: lcd.print. Antes de escrever, de fato, eu preciso posicionar. Então lcd.set cursor. E aqui eu coloco que eu vou escrever na sétima coluna da segunda linha. E por que eu sei que é sétima coluna? Porque nível e bomba tem a mesma quantidade de caracteres, né? Então se eu verificar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui está no oitavo. Como a gente começa no 0, né? Poderia colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é a partir da sétima coluna, como eu coloquei aqui. A linha 1, porque a primeira linha é a linha 0 e a segunda linha é a linha 1. E aí eu vou escrever o quê? Ligada, que é o caso da bomba ligada, tá? Beleza. Aí, se esse teste que eu estou verificando para eu acionar a minha bomba for falso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar essa bomba, né? Caso ela esteja ligada, eu tenho que desligar essa bomba, né? Isso eu vou fazer dentro do else aqui daqui a pouquinho. Eu vou deixar ele aberto aqui. Então aqui a gente vai implementar daqui a pouquinho. Primeiro vamos trabalhar nesse condicional, porque se a gente deixar ele para muito depois, a gente vai se perder aqui na nossa proposta. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a lógica do AND, né? Tem que fazer um AND lógico, um E lógico aqui, de várias leituras, que são elas: digital read, de quem? Sensor 1, e a gente tem que verificar se ele é low.
esse sensor aqui é low, e esse aqui é low, e esse aqui é low, e esse aqui é high. Essa é a primeira condição. Como que eu faço um AND, um E lógico? Eu vou usar o E comercial duas vezes, dentro aqui da minha estrutura do condicional. E aí eu vou fazer o que? Na sequência, digital reach, sensor 2, igual a low também. Então ele está fazendo essa verificação e essa verificação. Se eu deixar só assim, basta que os dois sensores simultaneamente estejam desligados para que esse bloco aqui seja executado, né? Então existe uma dependência aqui desses dois testes. Os dois têm que ser verdadeiros para que ele execute a nossa estrutura, né? Só que eu não vou fazer só do sensor 1 e do sensor 2, eu vou fazer do sensor 3 e do sensor 4. Então eu vou colocar E comercial de novo, duas vezes, digital read, sensor 4 igual a low. E vou ter que fazer agora também o teste do sensor, aliás, aqui é do 3, né? E depois a gente vai para o 4. Só que você começa a perceber que está ficando muito grande aqui, muito extenso. Então, tem uma dica, a gente pode pegar e dar um Enter aqui, ó. Dar mais um Enter aqui. Que aí a gente acaba... Tudo isso aqui faz parte do if, faz parte do argumento do if. Mas está um pouquinho mais organizado, né? Então a gente escreve aqui. Digital read sensor 4. Esse agora não vai ser low, vai ser high. Tá? Então, olha só, o que a gente acabou de fazer aqui, ó. A gente está testando se esse é low, ou se esse está desligado, e esse é desligado, e esse é desligado, e esse é ligado. Foi isso que a gente fez aqui. Se tiver exatamente nessa condição, ele vai escrever, ele vai acionar a bomba e vai escrever bomba ligada lá na tela. Tá? Vamos executar isso aqui, vamos ver se não tem nenhum erro, né? E vamos executar isso para ver esse código funcionando. Para ver se a gente consegue compreender essa parte aqui. Olha só. O nosso tanque está completamente vazio. Só que essa não é uma condição de acionamento da bomba. Ainda, né? A gente fez a condição que essa aqui está acionada. Então, ó, se eu mudar para cá, ele já ligou a bomba. Está rodando aqui o motorzinho, né? Está rodando tão rápido que nem dá para ver muito bem aqui essa engrenagemzinha rodando. E ele já escreveu aqui bomba ligada, né? Qual é a combinação que está fazendo isso? Esse está desligado, esse está desligado, esse está desligado e esse está ligado. Então existe uma dependência exatamente desse conjunto de combinações. Como a gente ainda não fez o else, se eu estou enchendo aqui a minha caixa d'água, nada mudou aqui. A bomba continua ligada e continua indicando ali no nosso display. Porque eu ainda não fiz o else. Tá? Bom, vamos então implementar aqui uma coisa que falta, né, que é o seguinte. Eu fiz o teste de desligado, 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 ligado. Mas e se ele estiver completamente vazio? Também tem que ligar a bomba, né? Então a gente vai pegar esse mesmo bloco aqui de testes. Eu vou colocar aqui um parênteses, só para delimitar aqui e aqui. Aí para ficar mais organizadinho, vou dar um espaço, vai ficar tudo alinhado, né? E como que eu faço a operação lógica OU, utilizando aqui dentro do bloco do if? Eu vou usar essa barra aqui, ó, essa barra vertical duas vezes. No teclado, geralmente ela fica do lado da tecla Z, ou do lado do Shift, do lado esquerdo, né? Então, você consegue acessar esse caractere aqui. Esse aqui é um OU. E esse OU vai verificar essa outra condição que eu vou dar aqui uma Ctrl+C, Ctrl+V, ó, que ele vai fazer ou tudo isso aqui que está aqui. Então, ó, é isso ou isso. Aí não existe uma dependência entre os dois. Como é uma lógica ou, se esse tiver verdadeiro, não, se essa primeira parte for verdadeira ou essa segunda parte for verdadeira, ou as duas, no caso nunca vai ser as duas, mas só basta que uma delas seja verdadeira para que a função seja executada. E a diferença entre elas é que aqui é low, né? Então, no primeiro teste, a gente está vendo se ele tem pelo menos 25% de tanque cheio, né?
e no segundo teste a gente está verificando se ele está completamente vazio. Nessas duas opções a gente está provocando o acionamento da bomba. Tá? Vou iniciar a simulação, vou tirar o código rapidinho, porque assim, ó, o tanque está começando a esvaziar, né? Está esvaziando, 75, 50, aqui já liga, né? E aqui não ligaria no caso anterior, mas já ligaria nesse. Só que como a gente não está mandando desligar, nem estamos percebendo que ele está ligando, né? Então eu vou apertar o botão reset aqui do Arduino. Se eu resetar, ó, estou resetando, desligou tudo. Soltei, ele já voltou ligando também, né? Por quê? Porque essa condição também está sendo validada para fazer o acionamento do motor da bomba. Vamos voltar para o código e vamos implementar o restante, né, o que está faltando aqui para o nosso sisteminha funcionar, que é o else, né? Bom, o que a gente fez foi um teste se existe a condição para fazer o acionamento da bomba. Se essa condição não existir, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar a bomba. Então eu vou parar aqui minha simulação e nesse else eu vou mandar desligar a minha bomba. Então eu vou colocar aqui, ó, digital write bomba low, né? Então estou mandando desligar a minha bomba caso a condição não seja satisfeita. Além disso, eu vou mandar escrever, ó, set cursor 7,1 e vou colocar aqui lcd.print a palavra desligada. Opa. Legal? Então, nós temos aqui as duas condições aqui sendo estabelecidas, quer dizer, as duas ações sendo estabelecidas. Ainda não vai funcionar exatamente como a gente quer, mas vamos ver aqui o sistema funcionando. Então a bomba está ligada, o tanque está completamente vazio. Se encher a 25%, tem que permanecer ligada, porque ainda é uma das condições aqui de acionamento. Agora, se chegar aqui a 50%, olha só que legal, bomba desligou, o motorzinho desligou, está 0 RPM aqui, e a gente não continuaria enchendo, né? Ele ficaria travado aqui em 50%. Né? Esse é o erro, né, nesse momento. Então, ó, se descer abaixo de 50% e chegar em 25%, bomba ligada, né? E se tiver aqui em 0 também, totalmente vazio, também bomba ligada. Aí ele vai começando a encheu a 50%, desligado. Opa, não era isso que eu queria. Eu queria que ele desligasse somente quando chegasse aqui, ó, no 100%. Então, como é que a gente pode resolver isso? Dentro aqui desse else, eu já estou mandando ligar direto, mas eu poderia fazer um teste. Então, quer dizer, se ele não estiver nas duas condições que a gente estabeleceu, que propõem a ligação da bomba, né, o acionamento da bomba, ele está aqui. Se ele está aqui, eu vou mandar ele desligar a bomba somente quando a gente atingir o nível máximo. E quando que ele atinge o nível máximo? Quando o sensor 1 for para high. Então a gente pode colocar esse teste aqui dentro. Fazer assim, ó, if digital read sensor 1 igual a high. Abre aqui o bloco, vou dar uns tabs aqui, porque tudo isso aqui, deixa eu deixar só com os espaços aqui, porque senão ele fica diferente do caso anterior, né? Então olha só, se ficar aqui no high, né, quer dizer, se o sensor 1 estiver no high, ou seja, se estiver atingido o nível máximo, que é o sensor 1, ele vai desligar a bomba, vai escrever desligado lá na tela, tá? E isso provavelmente vai resolver um problemão que a gente tem. Só que ainda vai ter um problema no display aí, que a gente vai, acho que você já deve ter percebido, né? Mas vamos ver que ele vai ficar com uns caracteres estranhos aqui, isso aqui é fácil de resolver. Então, ó, tá com o tanque cheio, beleza, a pessoa está consumindo líquido ali do reservatório, caiu a 75, caiu a 50, caiu a 25, já ligou a bomba. O consumo está sendo muito grande e, sei lá, esvaziou. Mas ainda está enchendo, a bomba está ligada. Conforme está enchendo, está subindo o nível, ainda está ligada, subindo o nível, 75 ainda está ligado. Agora quando chegar a 100, opa, agora sim desligou. Então esse
essa nossa implementação fez esse acionamento aí, quer dizer, fez esse desacionamento ali da nossa bomba. Tá? E qual que é o problema? O problema é que quando liga a bomba, fica um resquício do que estava escrito anteriormente. Então estava escrito desligada, aí a gente escreveu ligada e deu um espaço, olha só. Quando a gente escreveu a palavra ligada, a gente colocou um espacinho branco na frente. Então ficou ligada espaço da, mas esse da é do desligada, que estava escrito anteriormente. Então vou pausar aqui, como é que a gente faz para resolver esse problema? Quando a gente for escrever alguma coisa, a gente tem que garantir que a gente apagou o que estava escrito anteriormente. Ou que a gente apagou o que estava escrito anteriormente, ou a gente vai lá e coloca alguns espaços a mais aqui, para que essa quantidade de caracteres aqui seja igual a essa quantidade de caracteres. Aqui nós temos, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 9. E aqui a gente vai colocar a mesma quantidade, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Provavelmente, então, agora vai resolver o nosso problema. Ele vai apagar não, ele vai escrever vai escrever espaços aqui, né? Ou seja, vai apagar o que já estava lá. Vamos iniciar a simulação. A bomba já está ligada, né? Então está enchendo o tanque, desligou a bomba. Esvaziando, 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 ligou, opa, já apagou os caracteres que estavam escritos anteriormente. Então agora o nosso sistema está 100%, está bonitão agora, hein? Agora está funcionando legal. E veja que foi uma implementação simples, mas que abordou a utilização dessas estruturas aqui lógicas, né, que a gente tem. Na verdade são operações lógicas que a gente está fazendo aqui dentro do condicional do if. Então a gente está fazendo uma operação AND aqui. Então só isso aqui já pode me retornar verdadeiro ou falso. Esse outro teste também pode me retornar verdadeiro ou falso. Esse outro também pode e esse último também pode. A única condição de esse bloco inteiro que eu estou selecionando resultar em verdadeiro é que todos esses testes individualmente sejam verdadeiros também. É uma operação AND, né? Só lembrar lá de eletrônica digital, portas lógicas, né? A condição da porta lógica AND ter verdadeiro na saída ou ter nível lógico alto na saída é que todas as entradas tenham nível lógico alto ou sejam verdadeiras. Então, todos esses testes têm que ser verdadeiros para que esse bloco aqui seja verdadeiro. E aí, esse bloco está sendo comparado com esse outro bloco, né? Só que com uma operação OR, ou, né? Essa operação OR, se você também fizer um paralelo aí com portas lógicas, uma porta OR, ela vai apresentar sinal na saída quando uma ou outra entrada tiver acionada, ou as duas, né? Pelo menos uma delas acionada, a gente tem o acionamento da saída. Aqui é a mesma coisa. Quando pelo menos um desses blocos for verdadeiro, a gente tem o if totalmente verdadeiro. Então, se esse aqui for verdadeiro, a gente executa esse bloco aqui. Ou, se esse aqui for verdadeiro, a gente executa esse bloco aqui. A única condição de não executar o bloco é que os dois testes falhem, deem falso. E aí a gente viu essas possibilidades que a gente tem aqui para os condicionais e acrescentou informação também aí de acionamento de uma saída digital e melhorando aqui a parte eletrônica do nosso sistema. Tá? Lembrem-se que a gente melhorou a nossa lógica, então essa implementação aqui melhora o entendimento aí da programação. Uma coisa importante também, este teste está acontecendo, né? Então veja que esse teste aqui é um grande bloco aqui que está acontecendo para fazer a segunda linha, né? Acionamento da bomba aí para escrever ligado ou desligado. E na sequência esse outro blocão aqui está comandando a primeira linha, né? E o acionamento desses dois LEDs, ou seja, está monitorando o nível. E a gente está fazendo as duas coisas de maneira sequencial. Então é assim que a programação vai acontecer aqui no nosso sistema. Então ele vai fazer as coisas de forma sequencial. Fez esse trecho aqui, beleza, faz o próximo. A transição de um para o outro é muito rápida, né? De uma linha para outra. Então, praticamente parece que as coisas estão acontecendo de maneira simultânea. Quando a gente está simulando aqui, então está diminuindo o nível aqui e tal. Então a gente vê que parece que ao mesmo tempo está acionando o display, está acionando o motor, está ligando os LEDs, enfim. É porque a programação, né, a execução ela é sequencial e ela é muito rápida.